Após a morte de Josué, líder das conquistas de Canaã, Israel entrou em uma nova era. Não havia rei, não havia governo central, havia apenas as 12 tribos, espalhadas, frágeis e divididas. E foi nesse espaço entre a promessa e a obediência que começou o período dos juízes. O livro dos Juízes, segundo a tradição judaica, foi escrito pelo profeta Samuel, guiado pelo Espírito de Deus. Ele narra os eventos que ocorreram entre a conquista da Terra Prometida e a instalação da monarquia em Israel com Saul. Um intervalo de aproximadamente 300 anos. É o segundo livro histórico da Bíblia, após Josué, e retrata um ciclo que se repete como um refrão sombrio. O povo serve a Deus, se afasta e adora ídolos. Deus permite que sejam oprimidos por nações vizinhas. O povo clama por socorro. Deus levanta um juiz para libertá-los. A paz, o juiz morre e tudo recomeça. Mas afinal, quem eram os juízes? Não eram reis, nem sacerdotes em sua maioria. Eram homens e mulheres comuns que Deus levantava em tempos de crise para libertar Israel. Você irá se emocionar com histórias como a de Jefté, Gideão, Débora, Sansão e de nomes menos conhecidos, mas que tiveram um papel fundamental na história do povo de Deus. Todos foram instrumentos de Deus em tempos em que a nação oscilava entre fé e idolatria. Esta é a história de 14 juízes que viram o povo se dispersar, falhar e se esquecer de Deus. A pergunta que inicia nosso vídeo hoje é: será que estamos vivendo isto novamente nos dias atuais? Otniel, o primeiro juiz de Israel, um homem da tribo de Judá, um herdeiro de uma linhagem de coragem. Seu nome era Otniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. Antes de se tornar juiz, Otniel já havia deixado sua marca na história de Israel. Em uma época em que os cananeus ainda ocupavam cidades fortificadas, Caleb, o mesmo que havia espiado a terra com Josué e crido na promessa, ofereceu sua filha Axa em casamento a quem conquistasse Kiriat Sefer, também chamada Debir. Foi Otniel quem se levantou. Sem hesitar, ele marchou contra a cidade e a tomou, demonstrando bravura e fidelidade ao Senhor. Por sua vitória, casou-se com Axa, filha de Caleb, tornando-se parte de uma linhagem marcada pela fé inabalável. Axa, mulher sábia e determinada, pediu a Caleb terras com fontes de água. Ele lhe deu as fontes superiores e inferiores, sinal de bênção, provisão e herança. Mas o tempo passou, e a fidelidade de Israel ao Senhor se perdeu como areia ao vento. O povo se esqueceu do Deus que os havia libertado do Egito. Serviram aos Baalins e às imagens de Azerá. Então o Senhor se irou e os entregou nas mãos de Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, a terra longínqua de Aram-Naharaim. Por 8 anos, Israel gemeu sob o peso da opressão, mas quando clamaram ao Senhor, Otniel foi chamado outra vez, agora não apenas como um guerreiro, mas como o primeiro juiz de uma nova era. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e com o poder divino, Otniel liderou Israel na batalha contra o poderoso rei estrangeiro. A Bíblia não detalha como foi essa guerra, mas sabemos o suficiente para entender o essencial. A vitória não veio da espada, mas do Espírito. Otniel venceu, Israel foi liberto e a paz reinou por 40 anos. 40 anos de alívio, 40 anos de tranquilidade em meio aos campos e vales de Canaã. Mas com o tempo, a memória do povo se apagou novamente. E com a morte de Otniel, o ciclo do pecado recomeçou. Otniel foi o primeiro juiz, mas sua história nos lembra que o chamado de Deus começa muito antes da batalha final. Ele era um homem de fé, de coragem e de obediência.
Um homem que se levantou quando os outros estavam em silêncio e que deixou como legado o exemplo de quem age quando Deus chama. Ainda que os registros sejam breves, sua obediência ecoa por toda a Escritura. Eude, o canhoto que libertou Israel. O tempo da paz passou como a brisa do verão. O povo, novamente entregue à idolatria, se afastou do Senhor. O ciclo recomeçou. Pecado, opressão. E agora o instrumento de juízo era o rei Eglon, de Moabe. Os filhos de Amon e os amalequitas se uniram a ele e juntos tomaram a cidade das palmeiras, Jericó. Por 18 anos, Israel foi humilhado. Pesados tributos, medo constante, domínio estrangeiro. Mas então, o povo clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu. Dessa vez, o libertador seria improvável. Um homem da tribo de Benjamim, tribo que ironicamente significa filho da mão direita. Mas este homem era canhoto. Seu nome, Eude, filho de Gera. E foi a sua condição incomum que se tornaria a chave da vitória. Eude foi enviado como mensageiro para entregar tributos ao rei Eglon. Mas ele não foi de mãos vazias. Antes da viagem, preparou uma adaga de 2 gumes, com cerca de 50 centímetros, e a prendeu sob suas roupas, do lado direito do corpo, onde nenhum guarda procuraria uma arma, já que os soldados buscavam a espada na cintura esquerda, comum aos destros. Eglon era um rei gordo, farto de poder e arrogância. Recebeu Eude com indiferença. Os tributos foram entregues, a missão parecia concluída, mas Eude não voltaria para casa sem cumprir o verdadeiro propósito de sua jornada. Depois de sair do palácio, Eude voltou sozinho. Ele mandou dizer ao rei: "Tenho uma mensagem secreta para ti." Eglon, curioso e confiante, dispensou todos os seus servos. Ficou a sós com Eude no quarto de verão, onde o vento soprava por janelas altas. Então Eude se aproximou e disse: "Tenho uma mensagem de Deus para ti." E com a mão esquerda puxou a adaga escondida e cravou-a no ventre do rei. A lâmina penetrou profundamente. E o texto sagrado não poupa detalhes. O corpo de Eglon era tão volumoso que a empunhadura desapareceu em sua carne. Eude não retirou a arma. Deixou-a ali e saiu. Trancou as portas do quarto e escapou por outro caminho. Quando os servos voltaram, pensaram que o rei estava descansando. Esperaram, mas ao abrirem a porta, encontraram-no morto. Enquanto isso, Eude já havia retornado às montanhas de Efraim. Com a espada da justiça não mais em mãos, mas com a autoridade do céu sobre sua voz, Eude convocou os homens de Israel. "Segui-me. O Senhor entregou os moabitas em nossas mãos." E eles desceram junto com ele. Tomaram os vales do Jordão e não deixaram nenhum moabita escapar. Foram mortos cerca de 10.000 guerreiros inimigos, todos fortes e valentes. Nenhum sobreviveu. Naquele dia, Israel foi liberto de seu jugo, e por 80 anos a terra teve paz. O mais longo período de tranquilidade registrado entre os juízes, trazido por um homem improvável com uma arma escondida e uma coragem inspirada por Deus. Eude nos ensina que o Senhor não escolhe conforme as aparências, nem depende do que o homem vê como força. Ele usa o improvável, o estranho, o desprezado, para mostrar que o poder não está na espada, mas na obediência ao chamado do céu. Sangar, o juiz da aguilhada de bois. A terra estava em silêncio. O nome de Eude ecoava como lembrança de libertação. Mas o tempo, sempre implacável, apagou da memória do povo o temor ao Senhor. E como nas vezes anteriores, o ciclo recomeçou. A Bíblia não narra o pecado nem a opressão desta vez. Apenas nos apresenta um nome, um homem, um feito, e com isso compreendemos tudo o que precisamos. Depois de Eude, levantou-se Sangar, filho de Anate, e com uma aguilhada de bois, uma simples vara de madeira usada pelos lavradores para conduzir o gado,
ele feriu 600 homens dos filisteus e também libertou Israel. Juízes 3:31. Nada mais é dito sobre ele, nenhuma linhagem, nenhuma tribo especificada, nenhuma convocação celestial, mas sua ação fala mais alto que a ausência de palavras. Sangar é o homem do campo, o lavrador comum. Ele não empunhava a espada, nem liderava exércitos. Ele não tinha armadura, mas tinha algo que Deus pode usar: disposição. Quando os filisteus se levantaram, talvez saqueando, talvez ameaçando, talvez subjugando famílias em vilarejos isolados, Sangar se ergueu, não com as ferramentas da guerra, mas com a ferramenta da lavoura. O que tinha nas mãos, ele usou. A vara de boi se tornou instrumento de juízo, e 600 filisteus tombaram diante de um homem sozinho, mas cheio do Espírito do Senhor. Sangar é o retrato do servo que não espera reconhecimento para agir, que não precisa de título para ser instrumento de libertação. O nome Anate, o nome de seu pai, parece remeter a uma cidade cananeia dedicada a uma deusa da guerra. Seria ele de origem estrangeira ou vindo de uma terra misturada e sincrética? A Escritura não responde, mas isso só reforça a mensagem. Deus levanta quem Ele quer, de onde Ele quiser, e transforma instrumentos de bois em armas do céu. Não há relatos de quanto tempo durou a paz. Não há filhos, descendentes, nem cânticos registrados. Mas houve libertação, houve coragem, houve Sangar. Débora, a profetisa e mãe de Israel. O juiz anterior havia morrido, o povo se entregava aos ídolos, e então Deus permitiu que fossem dominados novamente. Desta vez, o opressor era Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Seu comandante, Sísera, era cruel. Seus carros de guerra, 900 carros de ferro, espalhavam o terror pelos campos e vilas. Por 20 anos, os filhos de Israel foram duramente oprimidos. Mas então, no meio do deserto espiritual, uma mulher se ergueu como voz profética. Seu nome era Débora, esposa de Lapidote. Ela se sentava sob a palmeira entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. Ali, o povo ia até ela para ouvir juízo, conselhos e respostas. Mas Débora não era apenas juíza, era profetisa. E quando Deus falou, ela obedeceu. O Senhor ordenou que ela chamasse Baraque, filho de Abinoão, da tribo de Naftali. Ela lhe transmitiu a ordem divina. Vai, ajunta 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e marcha até o monte Tabor, porque o Senhor entregará Sísera em tuas mãos. Mas Baraque hesitou. Se tu fores comigo, irei, mas se não fores, não irei. Débora respondeu com firmeza profética: irei contigo, mas a honra da vitória não será tua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então marcharam ao monte Tabor. Enquanto Sísera reunia seus carros de ferro no ribeiro de Quizon, confiando em sua força, o céu se movia em silêncio. E no momento determinado, Débora deu a ordem: levanta-te, Baraque, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em tuas mãos. Por acaso o Senhor não saiu adiante de ti? A batalha foi sangrenta. O exército de Sísera foi desbaratado. Os carros de ferro atolaram na lama, pois chuvas pesadas, mencionadas no cântico de Débora, transformaram o terreno seco em armadilha. O exército de Israel, armado apenas com coragem e fé, venceu uma força superior em número e tecnologia. Sísera, no entanto, fugiu a pé. Correu em desespero até chegar à tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu. Ela o acolheu com aparente hospitalidade, deu-lhe leite, cobriu-o com um cobertor e ele adormeceu, certo de estar seguro. Mas Jael era instrumento nas mãos do Senhor. Ela pegou uma estaca da tenda e com um martelo cravou-a na têmpora de Sísera. O comandante caiu e morreu. Baraque chegou procurando seu inimigo e Jael saiu ao seu encontro.
Vem e te mostrarei o homem que procuras. E lá estava ele, morto, caído diante de uma mulher. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, o rei cananeu, e os filhos de Israel prevaleceram até destruí-lo por completo. No dia seguinte à vitória, Débora e Baraque cantaram. O capítulo 5 de Juízes registra um dos mais antigos e belos poemas hebraicos da Bíblia, um cântico de guerra, de gratidão e de glória ao Deus dos exércitos. Quando os chefes se dispõem a liderar em Israel, quando o povo se oferece voluntariamente, louvai ao Senhor. Juízes 5:2. Débora exalta a coragem das tribos que marcharam, Zebulon, Naftali e Issacar, e denuncia as tribos que ficaram passivas, Ruben, Dan e Azer. Ela canta sobre a batalha, o rio Quizon, os céus que lutaram, as estrelas que guerrearam, e termina exaltando Jael. Bendita entre as mulheres seja Jael, esposa de Éber, o queneu. Débora é descrita como mãe em Israel. Em uma época em que os homens temiam a guerra, ela se levantou com autoridade, sabedoria e poder. Uma líder completa, espiritual, política e militar. Sua história nos lembra que Deus levanta líderes de onde o mundo não espera, que Ele fala através de quem estiver disposto a ouvir, e que até o canto de vitória pode nascer em meio às lágrimas de um povo que se arrepende. E a terra teve paz por 40 anos. Gideão, o medroso que se tornou herói. Depois da morte de Débora, a terra descansou, mas o coração do povo adormeceu também. E mais uma vez, como uma maré que insiste em voltar, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Deus então os entregou nas mãos dos midianitas, povos do deserto, nômades, cruéis e implacáveis. Durante 7 anos, Israel foi saqueado. Toda vez que semeavam, os midianitas, amalequitas e povos do Oriente vinham em multidões como gafanhotos, numerosos, destruidores, devastadores. Tomavam tudo: alimento, gado, sustento, dignidade. Os israelitas passaram a viver escondidos em cavernas, grutas e fortalezas improvisadas. A terra se empobreceu, a fé se apagava, o medo era o alimento diário. Foi nesse cenário sombrio que Deus resolveu agir. Mas, como de costume, Ele não escolheu os fortes. Ele escolheu Gideão, filho de Joás, da tribo de Manassés, e o encontrou malhando trigo no lagar, escondido dos inimigos. Um lagar era lugar de uvas, não de trigo, mas a necessidade levou Gideão a adaptar sua sobrevivência. E ali, no anonimato e no medo, o anjo do Senhor apareceu. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão, surpreso, não viu em si nenhuma valentia. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão as maravilhas que nos contaram? O anjo, porém, não respondeu com explicações, mas com um chamado. Vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Juízes 6:14. Gideão relutou. Sou o menor da minha casa, e minha família é a menor da tribo. Mas Deus não recua diante das objeções humanas. O Senhor prometeu: eu serei contigo. Como sinal, Gideão preparou uma oferta: carne e pão sem fermento. O anjo tocou a rocha com seu cajado, e fogo subiu, consumindo tudo. Gideão caiu em temor. Viu o anjo do Senhor face a face, mas o Senhor respondeu: paz seja contigo, não temas. E Gideão construiu ali um altar. O Senhor é paz, Javé Shalom. Antes da guerra externa, era preciso destruir os ídolos internos. Na calada da noite, Gideão obedeceu ao Senhor. Destrói o altar de Baal do teu pai. Corta o poste ídolo de Azerá ao lado dele. Gideão temeu, mas obedeceu. À noite, com 10 homens, ele derrubou o altar, cortou o poste e ergueu um altar ao Senhor. Pela manhã, a cidade se enfureceu. Quem fez isso?
Quando souberam, exigiram sua morte, mas Joás, seu pai, respondeu: se Baal é Deus, que ele mesmo contenda por si. E por isso Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, que Baal contenda com ele. Os midianitas e amalequitas se ajuntaram no vale. Gideão foi tomado pelo Espírito do Senhor e convocou as tribos. Mas o medo ainda habitava seu coração. Então ele pediu um sinal com o velo de lã. Se és tu quem vai me usar, faz com que o velo fique molhado de orvalho e o chão ao redor seco. E assim foi. No dia seguinte, pediu o contrário: o velo seco e o chão molhado. Deus atendeu de novo. Gideão estava pronto. 32.000 homens atenderam ao chamado. Mas Deus disse: é gente demais. Se vencerem assim, dirão que foi pela força deles. Então Gideão anunciou: quem estiver com medo, volte para casa. 22.000 foram embora, 10.000 restaram. Mas Deus disse: ainda é demais. E mandou Gideão levá-los ao ribeiro para beber água. Aqueles que lamberam a água com a mão, como guerreiros atentos, foram escolhidos. Apenas 300 homens. À noite o Senhor disse: se ainda tens medo, desce ao arraial inimigo e ouve o que dizem. Gideão desceu com seu servo e ouviu um homem contando um sonho. Viu um pão de cevada rolando contra a tenda dos midianitas. Ela virou e caiu. Outro respondeu: este é Gideão. Deus entregou os midianitas nas mãos dele. Gideão se prostrou em adoração. Voltou e dividiu seus homens em 3 grupos, cada um com uma trombeta, um cântaro e uma tocha escondida dentro. À noite, ao sinal, eles gritaram: pelo Senhor e por Gideão! Quebraram os cântaros, revelando as tochas. Tocaram as trombetas. O terror se espalhou. Os inimigos se confundiram e mataram uns aos outros. E o exército de Israel venceu, sem espada na mão. Gideão perseguiu os reis midianitas Zeba e Zalmuna, os capturou e os matou. O povo quis torná-lo rei, mas ele recusou. O Senhor é quem reinará sobre vós. Contudo, aceitou presentes de ouro e fez um éfode, uma peça sacerdotal, que colocou em Ofra. E ali, Israel tropeçou novamente. O povo fez daquele objeto um ídolo. Mesmo após tamanha vitória, o ciclo começou a se repetir. Gideão teve muitos filhos, viveu em honra, mas quando morreu, Israel voltou a adorar Baal. Esqueceram-se do Senhor e também esqueceram do homem que os libertou. Gideão foi o medroso que se tornou herói, o pequeno que derrotou o poderoso. Ele nos lembra que a fé começa com obediência, que Deus não procura guerreiros perfeitos, mas corações dispostos, e que a verdadeira vitória vem quando o Senhor luta por nós. Tola, o juiz silencioso. Depois de Gideão veio o caos. Um de seus filhos, Abimeleque, tentaria se tornar rei. Matou 70 irmãos, reinou sobre Siquém, mas não foi Deus quem o escolheu. Foi o orgulho, e o sangue que derramou foi o mesmo que o tragou. Após sua queda, a terra estava mergulhada em desordem. Mas então, se ergueu um homem, sem guerras registradas, sem batalhas épicas, apenas fidelidade silenciosa. Seu nome, Tola, filho de Puá, neto de Dodo, da tribo de Issacar. Ele habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Tola julgou Israel por 23 anos. Não há relatos de grandes milagres, nenhum cântico, nenhuma guerra, mas também nenhuma idolatria. Sua missão foi restaurar a ordem, estabilizar a nação, ser voz de justiça após o tumulto provocado por Abimeleque. Tola nos ensina que nem todos os chamados são feitos sob holofotes. Às vezes, Deus levanta homens e mulheres para restaurar em silêncio, para servir sem palco, para governar com sabedoria e paz. Quando Tola morreu, foi sepultado ali mesmo, em Samir, um juiz esquecido pelos homens, mas lembrado pelo céu. Jair, o juiz dos filhos cavaleiros. Depois de Tola, levantou-se Jair, o gileadita. Ele julgou Israel por 22 anos.
Um tempo de estabilidade se manteve, mas sua história nos é contada com um detalhe singular. Teve 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentos e possuíam 30 cidades, chamadas as cidades de Jair, até hoje, Juízes 10:4. Jair governava do oriente do Jordão, na região de Gileade, terra montanhosa, distante das grandes tribos ocidentais. Seus filhos, 30, representam influência. Seus jumentos, símbolo de riqueza e autoridade. Suas cidades, marca de organização política e estabilidade territorial. Durante seu governo, não se ouve o choro da opressão, nem o rugido da guerra, apenas o som dos cascos em paz, cruzando trilhas de terra e colinas férteis. A Bíblia não nos diz se Jair foi um homem de oração, nem se Deus falou com ele, mas nos diz que ele governou, estabilizou e deixou um legado administrativo que perdurou. Após 22 anos, Jair morreu e foi sepultado em Camon, outro juiz que não buscou glória para si, mas que manteve viva a trégua entre Israel e seus próprios erros. Tola e Jair, 2 nomes que a Bíblia registra com poucas palavras, mas que sustentaram por décadas uma nação à beira da ruína. Às vezes, o maior milagre é impedir que o caos recomece. Jefté, o voto e a espada. O povo esqueceu. Mais uma vez, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Serviram aos Baalins, a Astarote, aos deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, dos Amonitas e até dos filisteus. Abandonaram o Senhor completamente, e o Senhor se irou, e os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Durante 18 anos, os israelitas a leste do Jordão, na terra de Gileade, foram esmagados. Os amonitas atravessaram o Jordão e ameaçaram também as tribos ocidentais, Judá, Benjamim e Efraim. Então, o povo clamou ao Senhor, mas Deus respondeu com dor e justiça. Quando vocês clamaram antes, eu os livrei. Mas hoje, voltem aos deuses que escolheram, que eles os salvem. O povo então se arrependeu com lágrimas, tiraram os ídolos, e novamente o coração de Deus se moveu. Os líderes de Gileade disseram: quem liderar o combate contra os amonitas será nosso chefe. E foi então que se lembraram de Jefté, o gileadita, homem valente, guerreiro temido, mas rejeitado. Filho de Gileade com uma prostituta, Jefté fora expulso da casa do pai pelos irmãos. Não herdarás conosco, pois és filho de outra mulher. Jefté fugiu para a terra de Tobi, onde se tornou chefe de um bando de homens inúteis, homens esquecidos como ele, marginalizado, esquecido, mas forjado na dor. Agora, diante da guerra, os anciãos vieram procurá-lo. Jefté, vem ser nosso capitão. E ele respondeu: não foram vocês que me odiaram e me expulsaram? Agora me procuram quando estão em aperto? Eles insistiram, e Jefté, com sabedoria, negociou. Se Deus me entregar a vitória, serei vosso chefe? Serás. Então Jefté voltou como comandante, mas antes da espada tentou a paz. Jefté enviou mensageiros ao rei dos Amonitas: por que guerreias contra Israel? O rei respondeu: porque Israel tomou nossas terras quando saiu do Egito. Mas Jefté conhecia a história e respondeu com firmeza: Israel pediu passagem por Edom e Moabe e foi recusado. Só atacamos quando Seom, rei dos amorreus, veio contra nós. E a terra foi dada por Deus. Por 300 anos vocês não a reivindicaram. Agora vem nos tomar o que o Senhor nos deu? O rei amonita não deu ouvidos. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele reuniu um exército e avançou rumo ao confronto. Mas antes da batalha, fez um voto impensado. Se me deres vitória sobre os amonitas, quando eu voltar em paz, o que sair primeiro da porta da minha casa, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. A batalha foi vencida. Jefté derrotou 20 cidades dos amonitas. O povo celebrou.
A terra exultou. Mas ao voltar para casa em Mispa, quem saiu ao seu encontro com tamborins e danças foi sua filha única. A Bíblia é clara. Ele só tinha ela, e ao vê-la, rasgou as vestes. Ah, minha filha, tu me prostraste por completo. Ela não recuou. Pai, se fizeste voto ao Senhor, cumpre, mas concede-me 2 meses para chorar minha virgindade nas montanhas. E assim foi. Após o prazo, Jefté cumpriu seu voto. O texto sagrado não diz claramente se ele de fato sacrificou sua filha como holocausto ou se a consagrou à virgindade perpétua. O que sabemos é que o episódio ecoou pela história de Israel. As jovens passaram a lembrar anualmente da filha de Jefté, um tributo à obediência, um lamento pelo excesso de zelo sem sabedoria. Mais tarde, os efraimitas se revoltaram por não terem sido chamados à guerra. Jefté os confrontou. A batalha interna foi cruel. Israel guerreou contra si mesmo. E para identificar os fugitivos, usaram uma senha. Diga Shibolete. E os efraimitas, por seu sotaque, diziam Sibolete, e eram mortos. Jefté julgou Israel por 6 anos. Depois morreu e foi sepultado em Gileade. Jefté é o retrato do rejeitado que Deus escolheu, do homem moldado na dor que se torna libertador. Mas também nos alerta: o zelo sem sabedoria pode ferir mais que a espada. A fé verdadeira ouve antes de prometer e obedece, sem precipitação. Ibzan, o juiz dos casamentos reais. Após a morte de Jefté e as feridas da guerra civil, Israel precisava respirar. O eco do voto trágico e da espada fratricida ainda pairava sobre Gileade. Mas Deus, em sua fidelidade, concedeu um tempo de reorganização. E então surgiu um novo juiz, Ibzan, de Belém. Não se sabe se era a Belém de Judá ou a de Zebulon, mas seu nome ficou registrado. Ibzan julgou Israel por 7 anos e sua influência era notável. A Bíblia nos diz que teve 30 filhos e 30 filhas. Ele casou suas filhas para fora de sua casa e trouxe 30 mulheres de fora para seus filhos, um gesto que revela alianças políticas, estratégias familiares e estabilidade social. Seus casamentos foram pontes, suas filhas saíram, seus filhos se aliaram a outras famílias. Em um tempo de reconstrução, Ibzan uniu tribos, famílias e clãs. Talvez não tenha empunhado espada, mas empunhou sabedoria. Após 7 anos, Ibzan morreu e foi sepultado em Belém. Seu nome se apagou entre os homens, mas permaneceu diante de Deus como alguém que preservou a paz com inteligência e estrutura. Elon, o juiz silencioso de Zebulon. Depois de Ibzan, levantou-se Elon, da tribo de Zebulon, julgou Israel por 10 anos. Não há relatos de guerra, de idolatria ou de tribulação nesse período. O nome Elon significa carvalho, símbolo de firmeza, estabilidade e raiz profunda. E talvez seja isso que ele representou: uma árvore silenciosa, mas que sustentou sombra e abrigo em tempos de transição. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Como o carvalho viveu firme, como o carvalho caiu silencioso e como o carvalho deixou semente. Abdom, o juiz da prosperidade silenciosa. Após Elon, levantou-se Abdom, filho de Hilel de Piratom. Ele julgou Israel por 8 anos. Teve 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos. Assim como Jair antes dele, Abdom representa o auge da organização, da riqueza e da influência familiar. Seus filhos e netos, montados em jumentos, símbolo de autoridade e mobilidade, percorriam as cidades como príncipes. 70 montarias, 70 nomes, 70 caminhos de paz. Abdom foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas, um homem de estabilidade que usou o tempo de liderança para construir um legado.
Ibsã, Elon e Abdom, 3 juízes silenciosos. Suas espadas não são registradas, mas seus frutos permaneceram. Eles nos lembram que nem todo herói faz barulho. Às vezes, o maior milagre é manter a paz em tempos de caos. Sansão, a força e a queda. Naqueles dias, Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por 40 anos, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. 40 anos. Tempo de silêncio, opressão e vergonha. Mas Deus nunca se esquece. E mesmo quando Israel já não clamava como antes, o céu decidiu intervir, não com um exército, mas com uma promessa. Na tribo de Dan havia um homem chamado Manoá de Zorá. Sua esposa era estéril. Mas um dia o anjo do Senhor apareceu a ela. Eis que és estéril, mas conceberás e darás à luz um filho. Ele será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Não beba vinho, não coma nada impuro, nem passe navalha sobre a cabeça do menino, porque ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. O casal creu, e no tempo certo nasceu o menino. Deram-lhe o nome de Sansão, e o Espírito do Senhor começou a agir nele ainda jovem, entre Zorá e Estaol. Já adulto, Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher filisteia. Voltou para casa e disse: vi uma mulher entre os filisteus, tomai-a por esposa. Seus pais resistiram. Não há mulher entre teu povo? Mas Sansão insistiu: é ela quem me agrada. O texto diz: isto vinha do Senhor, pois ele buscava ocasião contra os filisteus. No caminho para Tímina, um leão o atacou. O Espírito do Senhor se apoderou dele, e Sansão rasgou o leão com as próprias mãos, como quem rasga um cabrito. Dias depois, voltou e encontrou o corpo do leão. Dentro da carcaça, um enxame de abelhas e mel. Ele tomou o mel e comeu. No casamento, Sansão propôs um enigma aos 30 convidados filisteus. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Em 3 dias eles não decifraram, e ameaçaram sua esposa. Descubra o segredo, ou mataremos você e sua família. Ela chorou, insistiu, e Sansão cedeu. Quando revelaram o enigma, ele respondeu com ira: se não tivesseis arado com minha novilha, não teríeis descoberto. Ele saiu, matou 30 filisteus e entregou suas roupas como pagamento. Quando voltou para buscar sua esposa, ela havia sido dada a outro homem. Sansão se vingou, pegou 300 raposas, amarrou-as aos pares, colocou tochas entre suas caudas e soltou-as nos campos dos filisteus. Os campos, vinhas e olivais foram queimados. Os filisteus reagiram matando a esposa e o sogro de Sansão. Ele, por sua vez, os atacou com fúria. Os filisteus subiram contra Judá. 3.000 homens de Judá foram até Sansão. Viemos prender-te. Jurem que vocês não me matarão. Juramos. Amarraram-no com cordas novas e o entregaram. Mas o Espírito do Senhor se apoderou dele. As cordas se desfizeram como fios de linho queimados. Ele achou uma queixada de jumento, e com ela matou 1.000 homens. Depois disso clamou: morrei eu agora de sede, Senhor. E Deus abriu uma fonte na rocha. Ele bebeu e reviveu. Depois, Sansão se apaixonou por outra mulher, Dalila, no vale de Soreque. Os príncipes dos filisteus a subornaram. Descobre o segredo da força dele. 3 vezes Sansão mentiu. Mas ela o pressionava dia após dia, até que sua alma se angustiou até a morte. Então ele contou tudo. Jamais passou navalha sobre minha cabeça. Sou nazireu de Deus. Dalila fez com que dormisse em seu colo. Chamou um homem e rapou-lhe a cabeça. E disse: Sansão, os filisteus vêm. Ele se levantou, mas o Senhor já havia se retirado dele. Eles o prenderam. Vazaram-lhe os olhos e o levaram a Gaza. Prenderam-no com correntes de bronze, e ele girava a mó, como um animal. Mas o cabelo de Sansão começou a crescer,
E um dia, os filisteus celebravam a vitória de seu deus Dagon. Trouxeram Sansão para zombar dele. Ele pediu: deixem-me tocar nas colunas. E orou: Senhor Deus, lembra-te de mim. Dá-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Ele empurrou as colunas com toda a força, e o templo caiu sobre os príncipes e sobre o povo. Sansão matou mais em sua morte do que em toda a sua vida. Seus irmãos o buscaram, e ele foi sepultado entre Zorá e Estaol, no túmulo de seu pai Manoá. Sansão foi juiz de Israel por 20 anos, um homem dividido entre o chamado e o desejo, entre a força divina e as fraquezas humanas. Sua vida foi marcada por vitórias grandiosas e falhas profundas. Mas no fim, quando reconheceu sua dependência de Deus, foi restaurado. Aquele que nasceu de um milagre morreu como sacrifício, e sua história ecoa até hoje. Deus usa até mesmo os quebrados para cumprir seus propósitos eternos. Eli, o sacerdote silencioso. Depois da morte de Sansão, Israel permaneceu sem liderança central. Os dias dos juízes estavam chegando ao fim, mas ainda restavam duas vozes a serem ouvidas. A primeira, Eli, o sacerdote de Siló. Eli era juiz e sacerdote, ministrava diante da Arca da Aliança no tabernáculo de Siló, onde o povo ia adorar. A Bíblia não descreve como ele chegou à posição de juiz, mas sabemos que julgou Israel por 40 anos. Eli era um homem piedoso, mas falhou onde era mais sensível, na disciplina de seus filhos. Hofni e Finéias, filhos de Eli, eram sacerdotes, mas se corromperam. Eles tomavam as ofertas do povo com ganância, deitavam-se com mulheres à porta do tabernáculo e profanavam o nome do Senhor. Eli os repreendeu, mas com brandura. O juízo de Deus foi anunciado. Um homem de Deus profetizou: cortarei tua descendência, nenhum ancião haverá em tua casa, e o sinal seria este: Hofni e Finéias morreriam no mesmo dia. Foi nos dias de Eli que Deus começou a levantar o último juiz e primeiro profeta nacional, Samuel. Samuel era filho de Eucana e Ana, mulher estéril que rogou a Deus um filho, prometendo consagrá-lo ao Senhor. Ana orou no templo com amargura de alma. Eli, ao vê-la orando em silêncio, pensou que estivesse embriagada. Mas ao entender sua dor, abençoou-a. Vai em paz. O Deus de Israel te conceda o que pediste. Samuel nasceu e, como prometido, foi entregue ao serviço de Deus em Siló. Desde pequeno servia ao lado de Eli, e foi ali que Deus o chamou, numa noite silenciosa. Samuel dormia perto da arca do Senhor, e então ouviu: Samuel! Ele correu a Eli: aqui estou. Mas Eli respondeu: não te chamei. Isso se repetiu 3 vezes. Então Eli entendeu: era Deus quem o chamava. E disse: quando ouvires de novo, responde: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E o Senhor falou: farei uma coisa tal, que todos os que a ouvirem ficarão com os ouvidos zunindo. Julgarei a casa de Eli para sempre, porque ele sabia da corrupção dos filhos e não os repreendeu com firmeza. Samuel temeu contar a visão, mas Eli insistiu: é o Senhor, faça o que bem lhe parecer. E assim, Deus começou a levantar Samuel diante de todo o povo. Certo dia, Israel foi à guerra contra os filisteus. Derrotados na primeira batalha, decidiram levar a Arca da Aliança ao campo de batalha, como se a presença de Deus pudesse ser manipulada. Hofni e Finéias foram com ela, mas Israel foi vencido. Hofni e Finéias morreram, e a arca foi tomada. Quando a notícia chegou a Siló, Eli, com 98 anos, cego e sentado à porta, ouviu: os teus filhos morreram. A arca foi levada. E ao ouvir da arca, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Naquele mesmo dia, a nora de Eli, esposa de Finéias, deu à luz um filho.
e o chamou de Icabô. A glória se foi de Israel. Samuel, o último juiz, o primeiro profeta nacional. Enquanto a casa de Eli caía, a luz de Deus brilhava no coração de Samuel. O menino crescia em graça diante de Deus e dos homens, e a palavra do Senhor era com ele. A arca ficou por anos longe de Siló. Israel permaneceu em opressão espiritual. Mas então Samuel, já homem, convocou o povo. Se de todo o vosso coração quiserdes voltar ao Senhor, lançai fora os deuses estranhos. E o povo obedeceu. Samuel reuniu Israel em Mispá. Houve arrependimento, confissão, jejum, mas os filisteus ouviram da reunião e marcharam para atacar. O povo temeu. Samuel, clama ao Senhor por nós. E Samuel sacrificou um cordeiro e orou, e o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles foram confundidos e derrotados. Samuel ergueu uma pedra. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel julgou Israel por toda a sua vida. Percorria Betel, Gilgal e Mispá, estabelecendo justiça. E sempre voltava a Ramá, onde estava sua casa e seu altar. Quando envelheceu, colocou seus filhos como juízes, mas eles não seguiram seus caminhos. Então o povo pediu: dá-nos um rei, como tem as outras nações. Samuel resistiu, mas Deus disse: eles não rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Assim, com o fim de Samuel, termina o tempo dos juízes e começa a era dos reis. Mas a história de cada juiz, de Otniel a Samuel, nos lembra de algo eterno. Deus levanta libertadores, mas espera corações obedientes. Ele age na guerra, na paz, no silêncio, na dor e até nas quedas. E mesmo quando o povo se afasta, o Senhor continua fiel. Ele ainda ouve o clamor dos que o buscam. Ainda hoje, ele levanta juízes, homens e mulheres comuns, com corações voltados para o céu. E assim terminou o tempo dos juízes, um período de altos e baixos, de glória e vergonha, de fé ardente e idolatria fria. Foram homens e mulheres que se levantaram em tempos sombrios, não porque eram perfeitos, mas porque estavam dispostos a ouvir a voz de Deus e se mover quando ninguém mais se movia. De Otniel a Samuel, vimos guerreiros improváveis, mulheres corajosas, homens rejeitados, líderes silenciosos e até heróis trágicos, cada um com sua marca, cada um com seu chamado. Alguns lutaram com espadas, outros com orações, alguns venceram multidões, outros apenas sustentaram a paz. Mas em todos, uma verdade permaneceu: Deus não abandona seu povo. Mesmo quando Israel caiu, ele os levantou. Mesmo quando se afastaram, ele esperou. Mesmo quando clamaram tarde, ele respondeu. A história dos juízes não é apenas sobre passado, ela é um espelho do presente. Quantas vezes nos afastamos, quantas vezes andamos em círculos, o ciclo ainda é o mesmo: desobediência, quebra, arrependimento e restauração. Mas um dia esse ciclo seria rompido, não por um juiz, nem por um rei humano, mas por um Salvador perfeito. Ele não julgaria por aparência, nem libertaria com espada, mas com amor, com cruz, com sangue. Jesus, o justo juiz, aquele que veio para pôr fim ao caos e trazer um reino que jamais será abalado. Hoje, ainda vivemos dias difíceis. Ainda há escuridão, ainda há opressão, mas o céu ainda ouve, e Deus ainda chama. Ele ainda levanta vozes, ainda levanta juízes, profetas e intercessores, pessoas comuns com corações quebrantados. Se o povo clamar, o Senhor responderá, pois a história pode se repetir, mas o amor de Deus nunca falha. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.